Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila de Forena, eu sou doula, educadora perinatal e é um prazer participar aqui dessa semana para profissionais do Gentle Birth. Eu tive a oportunidade de estar do lado de ouvinte, né, na última edição, e agora é muito bom poder estar compartilhando com vocês aqui essa experiência desse meu último ano como educadora Gentle Birth e tanta coisa boa que trouxe para mim. Eu sou de São Paulo, né, sou de São Bernardo, mas eu já tô fora do Brasil há muitos anos, já são 17 anos morando em Dubai. Então, a minha experiência de doula e educadora perinatal foi praticamente toda no exterior. Eu acredito que seja bem diferente da realidade da grande maioria das doulas do Brasil, mas agora, né, eu tô retornando, eu tô voltando pro Brasil, tô indo para Porto Alegre, me desejo de boa sorte. Então eu tô num processo bem interessante de entender como que as coisas funcionam no Brasil, né, como que é a vida de uma doula, de uma educadora perinatal no Brasil. E o Gentle Birth tem me ajudado bastante nisso, porque apesar do Gentle Birth ser um programa que foi trazido para o Brasil, a adaptação que nós temos, que foi feita pela Mona Lisa, pela Marcela, é uma adaptação muito realista e muito próxima da nossa realidade do Brasil. Então é algo que vocês, durante o decorrer do curso, vocês têm como perceber como isso é próximo da nossa realidade. Como que o hypnobirthing, como que a experiência de auto-hipnose, a experiência de mindfulness entrou na minha vida? A princípio, foi algo que eu fui passiva nesse processo. Foi durante a gravidez, a gestação da minha segunda filha. O meu primeiro filho foi uma cesárea, seguido de várias outras intervenções, e eu acredito que é um caminho muito parecido, muito semelhante das outras doulas, né? Eu acho que a gente acaba vindo parar nesse lugar de doula, de educadora perinatal, através das nossas experiências pessoais. Negativas ou positivas, né? A gente quer poder propagar para as outras coisas muito boas que aconteceram com a gente ou evitar que outras famílias, que outras mulheres caiam nas armadilhas que a gente caiu. E foi assim que o hypnobirthing veio parar na minha vida. O parto da minha segunda filha, que foi uma VBAC, que foi um parto vaginal depois de cesariana, foi possível graças ao hypnobirthing, graças à minha preparação mental, graças à minha preparação de conhecimento mesmo. Foi quando eu parei para perceber que realmente a minha falta de conhecimento no meu primeiro parto tinha causado várias das coisas, das intervenções desnecessárias que acabaram acontecendo lá. Então, foi quando eu realmente entendi que o parto acontece entre as duas orelhas. O parto é um processo totalmente mental. A preparação física é muito importante, a informação é fundamental, e isso me trouxe, né, para esse outro lado, de querer passar isso para as outras pessoas. Eu sou educadora, sou pedagoga, e a minha experiência de educação pelos últimos 15 anos, 14, 15 anos, foi de educação corporativa. Né? Eu trabalho com um público muito jovem, trabalhei com um público muito jovem e me fez entender que educar, ensinar, orientar adultos é um processo muito diferente do que quando a gente faz com criança, né? Que é algo que a faculdade de pedagogia nos prepara, mas quando a gente resolve ensinar adultos, a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? A autonomia da pessoa que está do outro lado é muito importante, não que não seja importante para as crianças, mas para adultos mais importante ainda, e algo que eu acho muito interessante que a educação corporativa me trouxe é fazer e transmitir os conhecimentos de uma maneira que seja interessante, relevante, faça sentido e engaje a audiência. E isso é algo que o Gentle Birth, no formato, no modelo que ele nos traz, ele já nos traz. Eu acredito muito na educação perinatal como ferramenta, não somente para o parto, mas para a gestação, para o período de puerpério, que a gente sabe que é tão importante quanto, e é tudo muito completo, é tudo muito bem amarrado, né, com o uso do aplicativo, que tem os áudios para toda a fase da gestação, para o trabalho de parto e para depois também, que eu acho que é muito importante, e todos esses fatores que envolvem e determinam a qualidade da educação perinatal que a gente vai estar oferecendo para essas famílias, para esses casais. No curso de formação
para nos tornarmos educadores de gentle birth, o módulo de obstetrícia é um módulo muito completo. E para quem já tem uma formação de educadora perinatal, para quem já tem uma educação de doula, independentemente de qual a escola, qual foi o curso que foi feito para chegar nesse caminho, é muito interessante perceber que esse módulo de obstetrícia ele é muito completo, ele é baseado em evidências e ele vai, de certa forma, complementar informações que nós já temos enquanto doulas. Eu percebo com as famílias com as quais eu trabalho, a princípio eu trabalhava com educação perinatal somente para as famílias com as quais eu iria trabalhar como doula. Né? Para mim era um processo um pouco mais tranquilo. E depois, em tempos pandêmicos, né, quando a gente perdeu acesso aos hospitais, que me fez perceber que realmente preparar essas famílias para que essas famílias possam advogar por si próprios, terem uma voz e, o mais importante, entenderem exatamente o que está acontecendo, não serem passivos nesse processo, não entrarem nessa máquina do sistema de saúde que vai colocá-los para fazer e serem objetos do que for que seja oferecido para eles. A educação perinatal ela faz toda a diferença nisso, porque realmente é eles entenderem causa e consequência, o que determinada intervenção pode causar e causa e efeito. Eu acho que no momento que a gente oferece para eles essas opções, que a gente demonstra as possibilidades, eles conseguem advogar por causa própria de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais estruturada. O que eu acho muito interessante do gentle birth, eu gosto de pensar nele como, não sei quem que é da minha época aí, sabe a bolsa do Gato Félix? Aquela bolsa do Gato Félix que ela tem tudo dentro? Que nós doulas temos a bolsa da doula, né? A bolsa da doula tem de tudo. Muitas vezes tem coisas que a gente tem na nossa bolsa que não serão usadas, mas tem tudo lá. Precisou de leque, tem um leque. Precisou de um espelhinho, tem um espelhinho. De uma bola, de uma chuquinha de cabelo, tem tudo naquela bolsa. O gentle birth ele oferece a educação perinatal para os casais, para as famílias, dessa maneira. Então, é a bolsa do Gato Félix. É o cinto de utilidades do Batman, que aquele cinto de utilidades do Batman também tem tudo. Então, a gente consegue oferecer essa educação perinatal com todos os recursos possíveis e imagináveis. O que será necessário nesse momento? O que realmente a gente vai precisar usar nesse momento? De repente, a gente só vai precisar de um leque. E, de repente, a gente vai precisar de todas as ferramentas. Então, como a gente apresenta o curso de Gentle Birth para as famílias, vai proporcionar que, independentemente das variáveis que eles terão no dia do parto e que eles terão depois no ciclo de puerpério, está coberto de uma maneira ou de outra. Outro diferencial que eu sinto que é muito forte, que eu percebo que a formação de Gentle Birth é um pouco diferente, é preparar essas famílias para que eles tenham uma experiência positiva de parto, independentemente do que acontecer no dia. Porque eles se sentiram ouvidos, escutados, eles se sentem com um pouco de poder sobre o que foi feito com eles e para eles, e eles exercem o poder de decisão durante todas as fases desse trabalho de parto. E isso acaba causando uma satisfação muito maior a essas famílias do que, de repente, ter um parto que nós imaginamos algumas vezes quanto doula, que é aquele parto redondinho, perfeitinho. E convenhamos, quantas de nós tivemos a oportunidade de observar, de sermos testemunhas desses partos? Não? Né? Eu costumo dizer que é o parto unicórnio, né? São poucos partos unicórnios. Então a gente acaba preparando essas famílias de uma maneira muito mais realista, né, para todas as possibilidades, e a satisfação acaba sendo muito maior porque eles estão muito bem preparados para isso. Algo que eu acho fundamental também é a preparação do parceiro, da parceira, durante todo esse processo. Então, quem que estará lá com essa pessoa que está parindo? Esse parceiro, essa parceira, quem estiver lá para ter esse apoio, participando durante o processo, para que a pessoa que está parindo possa estar dentro daquele casulo
e que essa pessoa possa usufruir desse estado mental que nos permite passar por todos os limites possíveis. E um dos aspectos que eu gosto bastante que a gente educa, né, as famílias, é em relação a hackear os hormônios, né, ter uma percepção de quais são os hormônios que são necessários e fundamentais para todo o trabalho de parto e como que a gente pode evitar que interferências ambientais alterem toda essa montanha-russa, essa roda de gigante de hormônios que a gente tem dentro da gente durante esse trabalho de parto. Então, quando o parceiro ele consegue entender que essa pessoa, o parceiro ou a parceira, que essa pessoa que está parindo, ela precisa estar dentro desse casulo, dentro desse cocum. E quando esse parceiro ou essa parceira, eles conseguem perceber que o papel de advogar, se comunicar com a equipe médica, deixar muito claras quais são as vontades e os desejos dessa família que está se formando, isso é, para mim, o principal sinal de que essa educação perinatal funcionou, né? Porque, enquanto doula, a gente sabe muito bem que a nossa função lá durante esse trabalho de parto não é tutelar essa família. A gente, por mais que em vários momentos a gente precisa advogar, claro, né, contra a violência obstétrica, para que isso realmente não afete a experiência, e a gente precisa ter uma voz nesse momento, sabemos que, na realidade, essa função é da família e essa pessoa que está parindo, estando dentro desse casulo, dentro desse cocum, é fundamental que o parceiro ou a parceira estejam lá para isso. Por isso que eu gosto bastante do formato e eu sempre, sempre, sempre enfatizo muito para as famílias que é necessário que quem estiver com você lá nesse momento participe das aulas, participe das sessões. Quem vai estar lá com você? É a tua mãe, né? É a sua parceira? É o seu parceiro? É a sua irmã? Né? Para que esse parceiro de parto realmente entenda quão fundamental é que a informação esteja lá. E uma das ferramentas que o Gentle Birth oferece durante o treinamento é ensinar maneiras, ferramentas e o tom de comunicação e a maneira como essa comunicação pode ser feita com a equipe médica para que as vontades sejam escutadas. Né? É algo que é muito, muito, muito importante. Muitas vezes as pessoas não têm ideia de que elas vão precisar ter esse papel durante o trabalho de parto de advogados mesmo, né, da gestante. E o Gentle Birth ele ensina isso de uma maneira muito clara, sabe? É uma clareza muito grande. A gente não tá escondendo as possibilidades, é tudo muito, muito escancarado. E uma das coisas que eu acho bem importante é podermos adaptar isso para a realidade de parto que nós conhecemos. Então, nesse momento, é até muito interessante, porque eu tenho acompanhado famílias que estão comigo aqui em Dubai ainda e acompanhado famílias que estão no Brasil. Apresentando para esses casais as possibilidades, os direitos, como que eles podem realmente lutar por esses direitos, tem sido muito diferente aqui em Dubai, que eu tenho uma situação de muito privilégio aqui, e dos casais que eu tenho acompanhado no Brasil, que me trazem uma realidade muito distinta. E essa adaptabilidade que eu acho muito importante, que mesmo sendo numa clínica 5 estrelas, que é praticamente um hotel, como é aqui em Dubai, muitas vezes é fundamental que eles realmente demonstrem a voz, que eles demonstrem as vontades deles, que vai ser uma realidade que no SUS, de repente, vai ser um pouco diferente, mas eles saberem que é um direito deles. Sim, nós podemos, nós temos o direito disso, nós temos o direito daquilo. Outro aspecto que eu acho muito interessante, e foi uma grande surpresa para mim, eu acho, que é o diferencial do Gentle Birth, que é a psicologia do esporte. Quando eu comecei a estudar, eu percebi, eu entendi como que a minha percepção da minha caixinha, que é muito cis heteronormativa, eu pensei, gente, eu trazer a psicologia do esporte para a educação perinatal vai ser um apelo muito bom para os homens. Porque homens são esportistas, homens gostam de futebol, homens gostam de automobilismo, homens gostam do Ayrton Senna. Né? A minha caixinha, né? Que eu tento de várias maneiras sair dessa caixinha. E, para minha grande surpresa,
eu acabei encontrando famílias que quem gosta muito de esporte, que quem vive disso, né? Aqui no Dubai a gente tem uma comunidade muito grande do jiu-jitsu, e são mulheres que treinam, que dão aula e que trabalham com jiu-jitsu, que trabalham com o próprio corpo. A psicologia do esporte ela ressonou para essas pessoas de uma maneira que eu não tinha a menor ideia. Então, a princípio, eu pensei, tá, eu vou começar a pesquisar um pouco quais são os gostos dessa determinada família. Eu gosto de personalizar muito, né, o meu trabalho, então durante a minha anamnese, eu pergunto para eles do que vocês gostam, o que vocês fazem, quais são os hobbies, e a partir daquilo, qual time de futebol que vocês torcem, né? Até isso, e a partir daquilo amarrar com a psicologia do esporte. E a princípio eu imaginei que isso fosse algo que fosse apelar muito para os homens. E qual foi a minha surpresa para perceber que tem muitas mulheres que trouxeram para mim de volta. Sim, Camila, eu já li sobre o Nuno Cobra, eu já li sobre a preparação do Ayrton Senna, como que o Nuno Cobra fazia isso. Não, eu sou apaixonada pela NBA, eu sei de várias coisas dos esportistas de basquete americano. Nossa, né? Foi sensacional perceber que realmente isso me tirou bem da minha caixinha, mas é uma linguagem que fala diretamente para essas pessoas. Isso para mim foi assim muito, muito, muito interessante. Então, essa questão da psicologia do esporte, ela ressona de uma maneira muito forte para essas famílias. É muito interessante. Eu realmente espero que vocês tenham uma experiência semelhante à experiência que eu tive. Aqui em Dubai, quando eu trabalhava com alguns casais que não eram necessariamente brasileiros, eu percebia que tinham várias situações que a mulher meio que arrastava o marido para as aulas, né? Ai, tá bom, tá, sábado, vamos lá, vamos fazer a aulinha de pré-natal, que é importante, né? Que é algo cultural para vários países, né? Ter essas aulas pré-natais, que a gente no Brasil não tem muito isso, não tem muita essa tradição. E era nítido, assim, no começo, que o marido estava arrastado lá, né? Que esse marido não queria estar lá, que ele estava lá, de repente, para fazer uma vontade da esposa. E para isso que eu volto, né, para essa questão de fazer com que essa educação perinatal seja interessante, relevante e designe um papel para esse parceiro desde o começo. Escuta, meu amigo ou minha amiga, né? Você não está aqui de papel decorativo, não. Você não vai ficar ali atrás só vendo o que está acontecendo e ver o que vai dar. Não, não, não. Você vai ser completamente ativo nesse processo. E no momento que a gente consegue virar essa chavinha, que pode ser através dessa linguagem da psicologia do esporte, pode ser através da hipnose, que muitos casais já abordaram isso de uma maneira ou outra, ou o mindfulness, né, que tem sido cada vez mais usado, né, de maneira corporativa. Tem pessoas que já trazem isso para mim, de como que eles já usam o mindfulness na empresa. Eles conseguem se conectar com o gentle birth, eles conseguem se conectar com essa gestação, eles conseguem se conectar com o parto em si de uma maneira muito mais profunda. É algo que para eles se torna muito mais relevante. Outra coisa que para mim é muito importante como educadora é a estrutura da apresentação. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Sendo uma pessoa que trabalhou com educação corporativa por bastante tempo, eu tenho que dizer que eu sou um pouco rebelde, né? Algumas vezes eu tinha alguns planos de aula que eu colocava meus cacos, eu colocava as minhas coisas, eu adicionava as minhas coisinhas ali no meu plano de aula. O Gentle Birth me oferece uma apresentação, ele me oferece um esqueleto, uma estrutura que me permite, primeiro, seguir as necessidades da família que eu estou atendendo. Se eu estiver lidando com um grupo, que aliás eu não vejo a hora, porque eu só tive a oportunidade de fazer online, eu não fiz eu não tive nenhuma sessão presencial até então. Eu estou louca para poder juntar uma turma, né, vamos aglomerar de novo, né? Mas por enquanto a minha experiência de fazer isso online me proporciona ter esse esqueleto, essa estrutura, e nessa estrutura, nesse esqueleto cabem, primeiro, quem é esse casal com o qual eu estou lidando, quem é essa família com a qual eu estou lidando, no caso de um grupo, qual que é a formação desse grupo, para poder personalizar de maneira que fique interessante para eles e poder colocar muitas informações que eu considero relevante, sem fugir do que o Gentle Birth já me ofereceu como treinamento, tá? Por exemplo, no Gentle Birth, eu tenho essa possibilidade de falar sobre métodos farmacológicos e não farmacológicos para dor.
aqui em Dubai a gente tem o gas and air, né? Eles usam muito, né, o óxido nítrico para ser um mecanismo de controle da dor. É algo que no Gentle Birth eu já aprendi um pouco mais sobre isso e eu tenho como apresentar isso como opção para essas famílias. Eu sei que no Brasil não é uma realidade. Então, quando eu dou esse treinamento para uma família que está no Brasil, eu não vou me referir ao óxido nítrico, a não ser que eles falem para mim, olha, a gente está no hospital tal, eles falaram para a gente que a gente pode usar o gás. Perfeito. Entendeu? Então, esse nível de personalização é algo que me interessa bastante. Eu percebo que tem um grande número de doulas no Brasil que são doulas e, além disso, né, tem vários outros, assim, aliás, acho que a gente é uma comunidade muito talentosa, né, acho que a gente está trazendo muita coisa muito importante aqui. Então, tem algumas psicólogas que são doulas, fonoaudiólogas que são doulas, fisioterapeutas que são doulas, e junto com isso, vocês estão trazendo com vocês já toda uma malinha, né, vocês estão trazendo uma bagagem muito importante. Então, cabe dentro desse esqueleto do Gentle Birth vocês conseguirem acrescentar isso, sem desvirtuar o programa. O programa vai continuar sendo um treinamento de Gentle Birth, porque já nos é apresentado, já nos é ensinado, principalmente no módulo de obstetrícia, tudo isso. Então, qual aspecto que você realmente precisa e gostaria de dar mais ênfase naquele dia? Qual aspecto que, de repente, vocês gostariam de dar mais ênfase para aquele casal em específico? Entendeu? Qual imagem que é mais forte que aquele casal já trouxe para você, que pode ser usada como âncora durante o trabalho de parto? Você já criou um report com aquele casal, né? Nesse momento que você já tem aquele report com o casal, você já sabe quais são as âncoras, você já sabe, de repente, qual que foi a viagem dos sonhos deles. Eu consigo amarrar tudo isso para personalizar o Gentle Birth para que ele seja muito, muito, muito específico para esse grupo, para esse casal com o qual eu estou trabalhando. Faz sentido? Né? Para mim, eu sinto que essa questão da personalização foi algo que me falou muito, realmente ressonou bastante, foi algo que realmente me fez prestar muita atenção. Porque é muito diferente de você administrar um treinamento que tem um script, né, de administrar um treinamento que tem um passo a passo. Olha, na primeira aula você vai falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não. A nossa apresentação do Gentle Birth, que é uma apresentação linda, ela não é algo tedioso, não é algo arrastado, não é um PowerPoint que vai te apresentar 300 slides, que no segundo ou no terceiro slide aquele casal já tá olhando para você, o marido tá bocejando, a mulher já levantou 3 vezes para fazer xixi, entendeu? Então é uma apresentação que ela te dá esse esqueleto, ela te dá essa estrutura, mas que permite que seja algo muito customizado para esse casal, porque o que acaba acontecendo nesse treinamento de obstetrícia, que é fundamentalmente baseado em evidências, eu já tenho toda essa informação. Então eu estou acessando informações baseadas em evidências que o Gentle Birth me apresentou, ou de repente algum outro treinamento que eu já tenha feito em Canto Doula me apresentou. Entendeu? Então o Gentle Birth, ele amarra tudo isso muito bem. É muito gostoso quando eu tenho a oportunidade de oferecer o Gentle Birth para os casais que eu sei que eu seria a doula deles. É muito, muito, muito bom. Isso me proporcionou as aulas, as sessões pré-natais que eu fazia com eles ficaram muito mais completas. Eu percebi que, como que geralmente eu trabalhava, né, a minha estrutura de doula, que era o seguinte, eu fazia 2 sessões pré-natais, ficava disponível no WhatsApp para, de repente, responder algum tipo de dúvida aqui e ali, e depois fazia todo o acompanhamento durante o parto, e depois 1 ou 2 sessões do pós-parto, né? Esse era meio que o meu pacote, que é alinhado com a empresa para a qual eu trabalhava aqui em Dubai. Com o Gentle Birth, eu adicionei as aulas do Gentle Birth para esses casais. Então, por exemplo, um casal que resolve me contratar, Camila, eu gostaria muito que você fosse a nossa doula. Perfeito. Olha, eu tenho meus serviços de doula e eu gostaria de apresentar para vocês também o treinamento de Gentle Birth, que eu acho que vai ser muito importante para vocês nesse momento. E o que eu acabei fazendo, além dessas minhas 2 sessões pré-natais, que em alguns momentos eu faço presenciais, eu adiciono o Gentle Birth. Eu particularmente gostei de fazer em 4 sessões.
vocês vão ver as possibilidades que vocês têm como fazer, mas para mim 4 sessões funcionaram muito bem para eu poder personalizar isso para o casal, para essa família com a qual eu estou trabalhando, entendeu? Então fica algo totalmente para eles. Trabalhando em grupos, agora está um pouquinho mais complicado para mim, porque tem a questão de diferença de fuso horário, então é muito complicado eu juntar um casal que está aqui em Dubai com um casal que está no Brasil 7 horas atrás de mim, mas eu acredito que com essa relocação para Porto Alegre fica muito mais fácil, porque vai estar todo mundo no mesmo fuso horário, e se Deus quiser a gente vai conseguir aglomerar de novo. Eu quero fazer isso num espaço, porque eu acredito que a questão de demonstrações também, durante o curso a gente tem isso, né, observando as aulas das outras instrutoras de Gentle Birth, a gente aprende bastante sobre isso, sobre essas demonstrações, poder usar a pelve, o bebê, a placenta, todas aquelas coisas que a gente gosta de trazer, né, para fazer com que esse treinamento fique mais lúdico, então eu consigo apresentar isso também. Então o que tem funcionado para mim é isso, né, para casais que já me contratam como doula, oferecer o Gentle Birth. Caminho inverso também aconteceu. Olha, cá, tudo bem, eu gostaria de te contratar para ser a nossa instrutora de Hypnobirthing. Perfeito. Olha, eu ofereço o método Gentle Birth, explico. Olha, seguinte, a gente realmente gostou bastante, gostaríamos de contratá-la como nossa doula. Perfeito, adapto para isso e ofereço isso enquanto um pacote, né, de acordo com a necessidade desse casal. E então eu acho que existem os dois caminhos, né? As pessoas que chegam pra gente através do Gentle Birth e acabam nos escolhendo para serem doulas, e as pessoas que nos escolhem enquanto doulas e eventualmente tem como... Eu acho que deixa tudo muito mais fácil pra gente, sabe? Deixa tudo muito estruturado. Eu percebia que as minhas sessões pré-natais acabavam sendo meio que freestyle, assim. E agora, com essa estrutura que o Gentle Birth me trouxe, com a apresentação, né, que me foi oferecida, que me foi fornecida, eu consigo deixar que seja muito personalizado e muito mais completo. Então, essa foi a minha experiência. É uma paixão. É uma paixão. Eu ainda paro para escutar os áudios. Eu gosto muito de ouvir a voz da Mona Lisa quando eu escuto os meus áudios, porque eu faço a opção de ouvir os áudios em português. Eu acho importante me familiarizar com todos esses áudios. E tem uma parte pós-natal ali que também é muito, muito, muito interessante. Então, não é algo somente por alguns meses até essa criança, esse bebê nascer. É algo que a gente consegue trazer para esse casal, trazer para essas famílias, para até depois do parto, para que essa preparação seja não somente por parto, mas por pós-parto também, né? Criar uma resiliência emocional que a gente sabe que é muito necessária, né? Depois que aquele bebezinho, aquela bebezinha saíram, essa resiliência emocional, ela vai ser extremamente necessária. Então, eu sinto, né, que os casais que tiveram a possibilidade de usar o Gentle Birth, eles são muito mais preparados para esse depois do parto também, tá? Ai, um prazer estar aqui com vocês. Que semana maravilhosa. Nossa, eu tô bem animada e ansiosa aqui para ver o que as outras pessoas vão falar durante essa semana também. E, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, tá? Vou deixar as minhas redes sociais aqui disponíveis também no vídeo. E é um prazer, realmente é um prazer. Eu acho que os benefícios que eu tive, né, com a apresentação do Gentle Birth para outros casais, de ter me tornado uma treinadora, uma instrutora de Gentle Birth, foram muito importantes para mim, para minha vida, para minha carreira e até pela minha transição, né, de voltar para o Brasil depois de tanto tempo. Tá? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada por me deixar entrar na casa de vocês. Tá? Um prazer.